No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7h12, Radar de Notícias, o único programa multimídia de Guarulhos, está de volta, trazendo as informações da cidade e de todo o estado e do Brasil para vocês. Só lembrando, greve dos metroviários em São Paulo, isso atinge diretamente muitos guarulhenses. O governo da capital paulista resolveu suspender hoje o rodízio dos carros com placas finais 7 e 8. Ou seja, você guarulhense, se puder pegar uma carona solidária ou utilizar o seu próprio veículo, faça, pois a situação está difícil na capital. Bom dia, vereadora Carol Ribeiro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vigílio. Bom dia a todos do Radar de Notícias, a todos que nos assistem e a todos os ouvintes. Vereadora, nessa semana a senhora colocou uma postagem no Facebook que rendeu e ainda vem rendendo muita discussão, que é sobre problemas no serviço funerário. Como a senhora teve acesso a isso? E nós sabemos que é um problema antigo, pois são frequentes as reclamações aqui de usuários com relação àquele setor da prefeitura. Então, Rodrigo, eu tive acesso, conhecimento do caso, porque a pessoa que faleceu é meu vizinho. E eu estava em contato com a filha bem antes dele falecer, porque ele estava internado, passou por um procedimento bem difícil. E aí eu estava em contato com ela que me passou. Perfeito. E qual o problema que essa sua vizinha, essa pessoa, usuária do sistema, ela encontrou lá para enterrar, no caso? Parece que foi o seu pai, se não me engano, né? Foi o pai dela. O pai dela, o pai dela. Ela me ligou e falou assim, Carol, eu preciso que liberem um papel lá no Vila Rio. Seria uma guia de atendimento, alguma coisa assim, né? Porque só falta isso para poder liberar para o velório do meu pai. Eu falei, como assim só falta isso? Você foi até a funerária municipal? Ela, Carol, eu fui, só que estava em sistema, eu não consegui fazer lá. E aí falaram para mim ir para outra funerária. Eu fiz, só que eu dependo de um papel para liberar a sala. Aliás, só me permite, vereador, esse problema de sistema aqui em Guarulhos é terrível, né? Nós temos esse problema frequente na área de saúde, por exemplo, pessoas que vão até as UBS e de repente não conseguem marcar consultas porque simplesmente não tem sistema. E parece que a funerária agora sofre o mesmo problema. Mas não há nada alternativo, você não consegue fazer isso, por exemplo, manual e depois passar para o sistema? Os funcionários não informaram isso? Aí foi que eu tomei a atitude do quê? Eu fui até o Vila Rio, saber que papel que ela precisava para liberar. Quando eu cheguei lá, estava sem sistema também, e o atendente, eu não me recordo o nome, mas eu sei quem é, ele falou, peraí, aí consultou lá, falou que estava tudo certo, não precisava liberar papel nenhum, que ia ter o velório, estava tudo certo. Aí eu falei, bom, aí eu fui até a funerária. Chegando lá, eu questionei isso. Falei, o que está acontecendo? Aí a atendente falou, a gente está sem sistema. Falei, mas só dá para fazer com o sistema? Porque veja bem, Rodrigo, um exemplo, se ficar uma semana sem sistema, para tudo. As pessoas não são enterradas, o corpo vai ficar esperando, e aí? A senhora entrou em contato com algum público? Se eu não me engano, o serviço de funerário ele é ligado à Secretaria de Serviços Públicos, não é isso? Exatamente, estive lá, conversei com a secretária, a Loredana, pedi a sindicância, porque, Rodrigo, isso é um problema, que nem até na minha postagem mesmo, muitas pessoas se manifestaram, e até fui atacada de certa forma, mas tudo bem, eu estou fazendo o meu trabalho. E assim, quando essas coisas acontecem, você tem que ter prova. Eu tinha conhecimento, só que eu não tinha prova. Hoje eu tenho prova, então eu posso fazer alguma coisa, que é meu dever fiscalizar e levar para quem tem que resolver, que foi o que eu fiz. Eu levei para a secretária e pedi a sindicância. Perfeito. Alguma pergunta? E a sindicância já começou? Não sei se começou, mas eu pedi. Vereador, eu vi algumas críticas, ouvi algumas críticas até pertinentes. É um problema recorrente no sistema funerário aqui de Guarulhos, e por que só agora isso veio à tona? Por que só agora só se manifestou com relação a isso? Eu me manifestei porque, como eu falei, como que eu vou falar sem provar? Hoje eu tenho a prova, e detalhe, Rodrigo, mesmo que eu queira, para que as coisas continuem, que tenha todo um processo, a sindicância, a pessoa que passou tem que querer também. E muita coisa não vai para frente por causa disso. Então, a família manifestou o desejo de prosseguir, porque pensando em outras famílias que passam por isso, que a gente não tem conhecimento. Chegou até a mim esse caso, mas e outros?
Entendi. Eu li a sua postagem, vereador, e me chamou a atenção algo que eu acho gravíssimo. A senhora chegou a falar que funcionários estariam, digamos, direcionando essa sua amiga, essa sua conhecida, para um serviço particular de funerária, é isso mesmo? Foi, a família foi indicada a ir procurar uma funerária chamada Prever, que fica na Avenida Tiradentes. A família não sabia nem aonde era, indicaram até o sentido que ela ficava, que era sentido, a menina perguntou, mas é sentido centro ou sentido Praça Getúlio Vargas? Falaram que era sentido Praça Getúlio Vargas. É grave porque... E tem prova, tem relato, a pessoa falou, isso não é eu que estou falando. E segundo, eu fui apurar algumas coisas ontem, parece que já há também uma fiscalização dentro da própria prefeitura com relação à atuação de algumas funerárias em Guarulhos. Aliás, é um problema antigo em Guarulhos, recentemente o Pedro até chegou a comentar esse problema aqui. Parece que não há uma regulamentação específica com relação a funerárias em Guarulhos, se eu não me engano. São poucas funerárias, aliás, que trabalham aqui na cidade. Seria interessante a prefeitura deixar isso bem claro, porque a gente sabe que o serviço funerário, não só aqui na cidade de Guarulhos, mas em todo o país, ele sempre é recheado com algumas situações assim que nunca ficam muito bem esclarecidas. E só deixando aqui bem claro que nós estamos em defesa da população, o usuário, quando ele vai no serviço de saúde, ele quer as coisas às claras. Ele, mesmo que estiver pagando, ele quer saber para quem está pagando, por que está pagando e como esse dinheiro vai ser investido em benefício próprio. Bom, a senhora procurou então a secretária Loredana, pelo que eu entendi, e já foi aberta uma sindicância. Parece que agora o próximo passo, então, deve ir para a corregedoria da prefeitura, né? Sim, o correto seria. Ah, entendi. Vereadora, parece também que um outro problema gravíssimo é que a gente tem aqui um decreto em Guarulhos que, por exemplo, se você não tem condições de pagar pelo velório, pelo enterro, a prefeitura arca com isso. E parece que isso aí não foi muito bem esclarecido pelos funcionários, né? Não foi nem esclarecido, Rodrigo, porque de imediato foi indicado, porque foi falado o quê? Como que vai fazer sem sistema? Ou seja, não deram nem essa possibilidade para a família. Não, que é um problema também, porque eu fui verificar até lá e até no próprio Vila Rio, não tem informação nenhuma sobre a gratuidade, sobre esse decreto, que é o 32431 de fevereiro de 2015. Não tem, as pessoas não têm informação. Não que qualquer pessoa pode chegar lá e pedir, só que aí é feito um procedimento, você tem que apresentar uns documentos, você preenche uma ficha de solicitação da gratuidade, você dá a entrada no fácil, tem 5 dias para ser julgado se vai ter a gratuidade ou não. A pessoa tem que provar que precisa daquele serviço. Ou seja, até se a pessoa de repente não precisa, mas ela fez o pedido dela vai ser dado entrada, mas provavelmente vai ser indeferido lá na frente. Mas esse procedimento pode ser feito por qualquer pessoa que precisar do serviço funerário. Exatamente, qualquer pessoa. É interessante. E parece que os serviços funerários não são baratos aqui em Guarulhos. Você sabe mais ou menos a questão de valores de... Valores eu não tenho conhecimento. Inclusive, Rodrigo, eu estou até fazendo um levantamento, porque na prefeitura não existe só o assistencial, que é o que você não paga nada, certo? Que é esse procedimento que você tem que fazer para requerer na gratuidade. Existe um serviço dito como popular, que é um preço acessível, que a pessoa pode parcelar, e não é explicado isso também, ou seja, a pessoa que está ali, que indica para uma particular, ela está lesando a própria prefeitura também, porque além do assistencial, existe o popular, que pode ser feito pela prefeitura. Um plano mais acessível para todo mundo. Dá para a pessoa parcelar, enfim. Eu estou fazendo um levantamento sobre preços. É interessante porque, como eu já falei, essa questão de serviço funerário sempre tem uma névoa sobre esse serviço. Eu já falei, não só em Guarulhos, mas em outras cidades. Em outras cidades já foram até descobertas máfias. Eles falam máfias de venda de corpos, é quando pessoas de funerárias particulares, representantes de funerárias particulares, eles aliciam servidores públicos para que exatamente esses servidores, Virgílio, eles indiquem aos familiares que, ao invés de fazer o serviço na prefeitura, eles são levados até as funerárias particulares. A gente espera, é claro, que essa sindicância ela ocorra da melhor maneira possível e que dê sequência. Outra coisa também que parece que eu vi a senhora
estava bastante indignada, não há, por exemplo, em local público, a fixação de quanto a pessoa deve pagar, por exemplo, pelo serviço prestado. E eu tive, conversando com algumas pessoas, parece que esse decreto de 2015, ele indica que isso deva ser feito. Sim, exatamente. Eu cobrei isso da secretária Loredana, ela falou que já havia pedido isso, e eu cobrei. Se não for feito, nem que eu tenha que fazer projeto de lei pela Câmara, eu vou fazer. Porque as pessoas têm que saber dos seus direitos. Os preços acho que deveriam ser afixados, não poderiam ser afixados no local, no cemitério mesmo, na funerária. Sim, né? Exatamente. E outra coisa, né, gente, independente, as pessoas quando precisam, quando elas buscam serviços funerários, elas já estão muito fragilizadas. O mínimo que você precisa oferecer é clareza e conforto. Ou seja, você também precisa de funcionários preparados para que esses problemas eles sejam resolvidos, porque senão não adianta. A senhora também, vereadora, parece que houve um problema com relação à questão do velório. Aliás, é um problema antigo, nós já até conversamos aqui com o secretário de Segurança, seria o problema na segurança nas salas de velório. Parece que também foi falado que um dos impeditivos com relação ao velório seria a falta de segurança, é isso mesmo? Olha, veja bem, a moça, o velório dela ia ser das 5h30, ela ia enterrar o pai dela às 10 horas da manhã. Foi passado para ela a falta de segurança, sim. Não tem segurança, que estava perigoso, um negócio de roubo, de essas questões. No Vila Rio. Vila Rio. E aí eu ainda questionei ela, mas tá, e se você tiver um parente que mora longe, que precisa vir, e aí? Você não consegue? Aí, como ela não tinha parente, eu não fui buscar isso para que ela tivesse mais tempo. Ela não quis, foi opção dela. Mas uma das orientações, então, fosse que esse velório fosse feito no período matutino, durante o dia, exatamente pela questão de segurança. E só lembrando, né, a quem nos acompanha, que em julho, se não me engano, em julho de 2017, o cemitério da Vila Rio, ele foi alvo de uma grande reportagem da TV Globo, exatamente por causa de problemas apresentados, falta de segurança, falta de orientação a usuários, falta de manutenção do próprio espaço. Lá na época chegaram uma cena dantesca, ossos de pessoas lá revirados sobre a terra. Realmente eu acho que precisa alguém ver essa situação. E ontem, na hora que eu estava convidando-a para vir aqui, a senhora falou que tinha alguns outros problemas lá no cemitério também, e que a senhora vai continuar essa investigação exatamente para saber o que está acontecendo, vereadora. Sim, existem outras questões que é como eu falei, você não tem prova, você não tem como prosseguir, mas eu estou apurando. E existe um grande problema lá relacionado a empreiteiros também, que é gravíssimo. Empreiteiros como? Existem os empreiteiros lá, que é a casinha que eles cuidam do quê? Jardinagem, mármore... Deixa eu ver se eu entendi. Então, dentro de um hospital público aqui em Guarulhos, nós temos empreiteiros que prestam serviço ao usuário. Cemitério. Dentro do cemitério. Dentro do cemitério. Mas qual é essa relação? Como funciona essa relação? Então, eu questionei... São indicados pela prefeitura? Eu questionei a secretária, ela falou que não são funcionários da prefeitura. Eles cederam a casinha lá dentro do cemitério e eles ficam lá prestando serviço às famílias. O correto é a família os procurar, não eles abordar a família. Sim. Mas infelizmente, para quem já teve um familiar que morre e precisa do serviço público, a gente sabe que quando você chega, você já é rodeado, são vários te oferecendo todos os tipos de serviços, como eu falei, aproveitando da fragilidade do momento. Naquele momento, nesse caso específico, por exemplo, dessa pessoa que você acompanhou, ela esperou, fez o trabalho, ela fez o enterro pelo serviço público ou não? Ela acabou indo para essa funerária indicada? Foi para essa indicada, pagou quase R$2.700. Nossa, opa, peraí, vereador, só um minutinho. Acabaram de me mandar aqui, por exemplo, um velório médio, o mais barato hoje no cemitério da Vila Rio, velório e enterro, fica em torno de R$1.500, é o que eles chamam de simples. Já no cemitério de Bom Sucesso, que também é um cemitério da prefeitura,
ele fica em torno de R$3.000, que é, ou seja, muito mais caro. O dobro. Porque lá no Em Bom Sucesso, há cerca de um ano e meio, instituíram o enterro por gavetas, né? E parece que esse enterro ele fica um pouco mais caro. E só falando com relação a isso, no diário oficial não, no orçamento de 2017, a prefeitura teve um gasto de mais de 600 milhões para modernizar o cemitério de Bom Sucesso. Eu acho que de repente esse dinheiro poderia ter sido dividido para pelo menos melhorar a qualidade do serviço apresentado aqui no cemitério da Vila Rio. Mas eu quero voltar só rapidamente, vereador, à questão da falta de sistema lá. Não existe, não dá para se fazer nada paliativo, não dá para de repente, já que esse problema é recorrente, aliás, a empresa que cuida dos sistemas da prefeitura é algo também, eu acho que é algo de investigação. Então, eu irei levantar sobre esse sistema também, Rodrigo, para colher informações, até mesmo para saber se no dia mesmo que essa família esteve lá, se realmente estava sem sistema, entendeu? E é uma questão, esse negócio do sistema, porque eu tive informações, porque eles dependem desse sistema para liberar, parece que o óbito, eu não sei nem como funciona, eu estou levantando. E aí, não pode fazer depois, não tem um papel que depois você consiga fazer no cartório, você tem um prazo para fazer, eu sei que existe isso. Eu não sei por que não é feito, que você só pode liberar se tiver sistema. Está muito estranho, né? Agora, vereador, esse seu levantamento, essas suas denúncias, a investigação, são exclusivamente do cemitério Vila Rio? Isso, cemitério, a funerária central, e aí a gente vai abrindo um leque, né? Que bom, vereador, nossos telespectadores, ouvintes nos ajudando aqui, o Wagner, do presidente Dutra, ele esclarece com relação a essa questão da gratuidade. Ele fala que esse serviço assistencial ele deve ser pedido lá na hora do velório, você preenche uma ficha, e isso é encaminhado ao Fácil, em 5 dias ele é deferido ou não. Mas ele falou que aqui, que de repente pode não ser deferida a gratuidade, mas pode o preço cair lá embaixo. Eu acho que esse serviço mais em conta para a população mais carente. Obrigado, Wagner, aí, esclarecendo mais uma dúvida nossa. E também nas suas reclamações, eu estava acompanhando os posts, parece que houve um probleminha de relacionamento entre a usuária e os próprios atendentes. Parece que as ideias não se confrontavam ali, né? Então, Rodrigo, até aproveitando o momento, eu não vou apontar quem foi, mas teve atendentes que quis desqualificar o meu trabalho, desqualificar o meu posicionamento, a minha ida até lá. É meu trabalho. O meu trabalho é o quê? Fiscalizar o serviço público. Foi o que eu fiz. As medidas agora daqui para frente, cabe à secretaria, cabe à corregedoria. Eu fiz apenas o meu trabalho e eu estou errada em fazer o meu trabalho? E eu tenho que prestar esclarecimento para a população, não devo nada para ninguém. Eu devo para a população que me elegeu, para a população da cidade de Guarulhos. Perfeito. Houve uma discussão, né? Entre a senhora e a funcionária? Não, de forma nenhuma. Eu tratei ela muito bem. Jamais. Tanto é que eu nem questionei muito, porque eu não sabia direito o que tinha acontecido. Eu só fui apenas lá para verificar se tinha sistema. E aí, depois eu fiquei sabendo da história toda, e depois eu fiquei sabendo do que essa atendente falou sobre mim, sobre a família, inclusive acusando a família de estar mentindo. Vereador, eu vou pedir para a senhora 1 minuto, a produção me informa que estão chegando alguns questionamentos com relação a essa questão do hospital, nós voltamos daqui a pouco. 1 minuto e voltaremos. 7h33, estamos aqui de volta com a vereadora Carol Ribeiro, falando sobre o serviço funerário aqui de Guarulhos, e onde eu falei hospital no bloco anterior, entenda-se cemitério. Vereadora, alguns questionamentos aqui, o Rodrigo Cunha, que sempre nos acompanha, um abraço aí, Rodrigo, ele fala aqui que a senhora quer aparecer, pois pediu a sindicância e nem sabe se a sindicância andou. Como que está essa situação? Me aparecer a troco do quê? Eu estou fazendo o meu trabalho, Rodrigo. Pode ter certeza que eu vou acompanhar essa sindicância até o fim, e estou apurando para fazer mais denúncias sim também. Não referente só isso. Seu pedido de sindicância foi via Câmara ou foi na secretária? Eu fui até a secretária, falei, eu quero uma sindicância, aconteceu isso, ela falou, ela prontamente falou, não, Carol, vai ser aberta a sindicância, a gente tem que abrir por aqui e vai para a corregedoria, uma sindicância.
é uma investigação, não é assim, da noite para o dia. Então, e eu irei acompanhar assim até o fim e darei a resposta do que foi apurado e decidido. Então alguém da Secretaria, por favor, né, entre em contato com a gente, né, Rodrigo, para informar sobre essa Secretaria de Serviços Públicos, e nós vamos acompanhar essa questão da sindicância também. Aproveitando, Rodrigo, eu não preciso me aparecer, é o meu trabalho, eu trabalho com uma diferença que muitos não entendem e não aceitam, e eu não sou candidata a nada neste ano de 2018. Perfeito. O Antônio Luiz do Vale também, que sempre nos acompanha, obrigado, Antônio. Ele fala aqui, vereadora, que quem administra o hospital ali do Vila Rio é a secretária de saúde, o cemitério. Eu acho que hoje, eu não sei porque o hospital vem na cabeça. Está lembrando da febre amarela? É o secretário de saúde. A senhora sabia disso? Não, eu levei até a secretária, ela falou que é ela mesma que tem que abrir lá. Eu vou até apurar essa questão. Interessante. Esse aqui é uma abordagem que eu quero fazer para a senhora. Há muitas reclamações com relação, por exemplo, àqueles floristas que vendem aquelas coroas de flores e tal. As pessoas também reclamam que a abordagem é muito assintosa quando eles chegam ali e os preços não são nada acessíveis, né? Sim, Rodrigo, eu até fiz esse questionamento também para a secretária de ter talvez uma tabela com as floriculturas que existem, os serviços, alguns preços, informando, a pessoa procura, ela não precisa ser abordada. E eu tive informações que isso também é uma prática lá dentro do cemitério. Acho que já não colocam os preços para facilitar essa abordagem, né? Entendeu? Esse assédio, na verdade, não é um assédio. É verdade. Vereadora, então, eu queria que a senhora, para terminar, a senhora deixasse os nossos telespectadores aí a parte que realmente o que a senhora vai continuar fazendo, que vai ser feito nos próximos dias. Nós sabemos, voltamos a falar aqui, que a questão do serviço funerário é um serviço complicado, que traz muitas especulações, mas o mínimo que se espera, principalmente dos funcionários, gente, é que atenda com o mínimo de respeito possível essas pessoas que estão procurando, porque é um momento de dificuldade, às vezes a grande maioria, pessoas sem condições financeiras. Nós estamos falando aqui, como chegou para a gente aqui, que o enterro mais barato é R$ 1.500, pode parecer barato para uma parcela da população, mas para a maioria que procura esse serviço é caro. Às vezes a família se junta para fazer a famosa vaquinha para realizar esse enterro. Eu acho que o mínimo que se pode ter é respeito. Eu queria que a senhora finalizasse exatamente com as suas ações, se a senhora vai continuar fiscalizando esse serviço. Até pegando um gancho do que você falou, aconteceu isso com essa família, fizeram vaquinha. O tio passou cartão, não sei quem arrumou um pouco de dinheiro. É um momento muito difícil. Então, Rodrigo, isso é uma questão que é até a pessoa já está num momento que, gente, não dá. Então, tem que ter um tratamento assim mais humanizado. Eu acredito que essas pessoas que trabalham na funerária, no cemitério, tem que, não só lá, acho que em todo o local, eu acho assim, eu tô fazendo o meu trabalho porque eu gosto, eu tenho que tratar a pessoa bem, eu tenho que né, ter um tratamento humanizado. E referente a isso, Rodrigo, essa sindicância eu vou acompanhar até o final, darei resposta à sociedade e farei outras, já estou levantando algumas informações, farei outros questionamentos, que como disse, se precisar fazer projeto de lei também farei. Eu acho que a população merece essa transparência, que é direito deles. E nós aqui do Radar de Notícias também acompanharemos. Eu acho que a prefeitura, acho que não uma sindicância, mas deveria haver uma investigação sobre a questão dessas funerárias aqui em Guarulhos. Isso é algo obscuro que já passou da hora de ficar mais claro. 7h38, voltamos em 2 minutos.